Chegamos agora à nossa aula de revisão de história. Então, eu quero que você fique ligado, porque agora nós vamos revisar sobre esse assunto que nós estudamos na nossa primeira aula de história. Na tela para vocês, aula de número 1.2 aí com vocês aí, que nós iremos revisar agora, saber aqui o que nós estudamos aqui, a origem da disciplina de história. A origem dessa disciplina de história aí. Nós começamos a falar sobre o nascimento e o desenvolvimento da história. Não foi, Sâmio? Falamos por que aprender história, falamos dessa importância do que aprender história. Para que serve o conhecimento histórico? Tudo isso nós vimos aí. Conhecimento histórico serve para nós entendermos, nós enquanto presente, o que está acontecendo no mundo. O conhecimento histórico vai nos trazer uma compreensão deste mundo onde nós vivemos. Heródoto falava assim, a história é a investigação das ações realizadas pelos seres humanos em diferentes épocas e lugares. Heródoto já falava aqui, em diferentes épocas e lugares. E o conhecimento histórico torna-se possível compreender melhor o mundo em que vivemos, o nosso lugar, ou seja, sabermos a nossa identidade. Olha a importância desse conhecimento histórico. Só que o que são fontes históricas? Será que fontes históricas são aquelas que diziam no século XIX que só são documentos escritos, considerados fontes históricas? O que são essas fontes históricas? Vestígios deixados para um homem são fontes históricas. Elas podem ser visuais, elas podem ser escritas, elas podem ser orais, elas podem ser culturais, materiais, imateriais também. Porque no século XX, a concepção de fonte histórica ampliou consideravelmente. Não só registros escritos, mas monumentos, fotografias, instrumentos de trabalho, joias, vestimentas, entre outros objetos feitos pelos seres humanos. Tudo isso serviu como base para a construção do conhecimento histórico. Tudo isso virou fonte histórica. E quem é que faz a história? A transformação da sociedade são ocasionadas pelo sujeito histórico, que pode ser tanto os indivíduos quanto o grupo. Pode ser o sujeito histórico. Você aí, parado, você é um sujeito histórico? Sim, você precisa construir sua história. A visão da história foi modificada a partir do século XIX, quando sujeitos como mulheres, operários, pessoas pobres, passaram a aparecer no discurso do historiador. Então, no finalzinho ali do século XIX, meados do século XIX, somente os grandes personagens, como imperadores, reis, generais, papas, eram considerados história. Agora não. Nós temos tudo isso daqui. Há uma modificação da fonte histórica. Pessoas comuns passaram a fazer parte da história. Aí nós tivemos a nova abordagem da história. Os historiadores do século XX não se limitam só a esses personagens considerados sujeitos da história. O historiador voltou seu olhar para os pensamentos, os costumes, o modo de vida das pessoas comuns. Entra aí, como fonte, entra a história oral, a história da mentalidade. A história oral é quando nós vamos entrevistar alguém que ela conta, olha, foi assim, tudo. Geralmente a história oral, ela utiliza a memória das pessoas. Ela vai utilizar a memória das pessoas, o que as pessoas lembram, e elas contam como aquela comunidade aconteceu lá. Então, aluno, vem aqui comigo, vem aqui comigo, vem aqui comigo, por quê? Vocês agora irão fazer a atividade de vocês, faça a atividade de vocês, que daqui a pouquinho nós iremos voltar fazendo essa correção e discutindo mais sobre essa história, sobre essas abordagens históricas, sobre quem faz a história, sobre o papel do historiador, sobre as fontes históricas e sobre o nascimento e desenvolvimento da história. Tudo isso é o assunto que nós estudamos nessa aula. Vamos lá? Que eu já volto aí com vocês.
continue a nadar, continue a nadar. Já dizia o desenho lá do Nemo, né? Mas aqui nós damos continuidade. Eu dei um tempo para vocês fazerem atividade de vocês fizeram atividade, e nós vamos voltar para a correção dessa atividade aí, e tirar dúvida sobre o que ficou aí. Vamos lá para a nossa atividade? A gente não perder muito tempo aí tirando dúvida, a revolução da atividade de sala. Olha a primeira questão aí, como foi. Apesar de trabalhar com dados que se encontram no tempo passado, a ciência histórica é uma importante ferramenta para que possamos repensar a situação presente do homem. Sempre que nos voltamos àquilo que já foi feito, procuramos informações e desdobramentos daquele ato em nosso tempo presente. De tal forma, tem grande importância na reflexão das experiências vividas e na obtenção de respostas que passam a reorientar nossas ações e comportamentos. Sobre o conhecimento histórico, é correto afirmar. Letra A. A história não passa de uma área de conhecimento preocupada em estudar o passado? Letra B. Os fatos históricos só podem ser reconhecidos nas ações dos grandes acontecimentos e personagens? Letra C. O tempo histórico usualmente utilizada pelos historiadores e demais estudantes dessa área do conhecimento é sempre linear, inquestionável e imutável? A reação do historiador com o passado acontece através do trabalho com as chamadas fontes históricas. Essas fontes são apenas escritas? O conhecimento histórico torna-se possível compreender melhor o mundo em que vivemos e o nosso lugar, ou seja, a nossa identidade. Comigo, aluno, comigo, para a gente ver essa questão aqui. Meus queridos, aqui o texto dessa questão, ele nos traz aqui esse trabalho sobre o tempo presente, sobre, de tal forma, a grande importância da reflexão da experiência. E aí ele fala sobre a história. Será que a história ela só existe com documentos escritos? A história, ela se preocupa apenas em estudar o passado? É só isso que a história se preocupa? A história não se preocupa em compreender o presente? O grande problema é que, para nós compreendermos o presente, o que está acontecendo hoje, nós precisamos entender o que aconteceu no passado. É aí o papel do historiador. Uma montanha, a gente olha uma montanha ali. Não, vamos, olha aqui esse castelo que está aqui atrás. Esse aqui é o Castelo da Batalha. Foi um mosteiro, fica em Portugal. Como ele chegou? Se olhar ele é uma ruína. Mas se eu começar a estudar ele, de como ele foi construído, por quem foi construído, em que momento foi construído, quem eram as pessoas que moravam ao seu redor, nós vamos começar a compreendê-lo. No presente, não lá no passado. Então, a letra A foi descartada. Será que a história, os fatos históricos só podem ser reconhecidos como grandes personagens? Não. Ou seja, o conhecimento histórico torna possível compreender melhor o mundo em que vivemos. Nós somos agentes históricos. E nós precisamos entender o lugar, entender a nossa identidade. Compreender a nossa identidade. Por isso que a resposta correta é a letra, na tela para vocês, é justamente a letra E.
conhecimento histórico torna possível compreender melhor o mundo em que vivemos e o nosso lugar, ou seja, a nossa identidade. Para a segunda. Registros escritos, monumentos, fotografias, instrumentos de trabalho, joias, vestimentas, entre outros muitos objetos feitos pelo ser humano, e servem como base para a construção do conhecimento histórico. Tudo isso faz parte das fontes históricas, das fontes orais, das novas abordagens da história, dos objetos da pré-história, dos sujeitos históricos, registros escritos. Vem aqui comigo. Registros escritos, monumentos, fotografias, instrumentos de trabalho, joias, vestimentas e vários outros objetos que o ser humano passou e foi deixando. Tudo isso são vestígios históricos. Eu tenho alguns alunos que entraram em contato comigo que eles acharam uma machadinha ali. Quando vocês acharem, deixem no local lá que ela pode ser fonte de estudo futuramente. Aquilo dali faz parte da fonte histórica. Alguém passou ali, tem uma história. Nas margens dos rios tem muito isso, aquelas machadinhas antigas. Tudo isso são fontes históricas que estão dentro dessa sociedade. É por isso que a resposta correta aí é a letra na tela para vocês. É justamente a letra A, fontes históricas. Vamos para a próxima? A próxima terceira nos diz o seguinte. A partir da leitura do texto complementar, olha a terceira, olha a importância que foi ler o texto complementar. E alunos, vem cá comigo, antes de eu continuar essa questão aí, vem cá comigo. É importantíssimo, em toda aula, eu coloquei um texto complementar para vocês. Em toda aula nós teremos um texto complementar. Até porque a nossa carga horária diminuiu de história esse ano no primeiro ano. Eram 80 horas aula, nós temos agora apenas 40. Então, para completar isso daí, eu coloquei texto complementar. E texto complementar ele servirá para a prova, ele servirá para as questões de sala de aula. Então, vai ser fundamental. Dentro desses 15 minutos que vocês têm aí de intervalo, parem, leiam o texto complementar e depois façam a atividade. Vai ser fundamental, porque esse texto complementar é importantíssimo. E essa questão aí, ela já trabalha isso. Ela traz já uma compreensão do que vocês leram no texto complementar. Volta aí a questão. A partir da leitura do texto complementar, observa-se que a cultura material e imaterial representa dois tipos de patrimônio cultural e que juntos constituem a cultura de determinado grupo. Sobre a cultura material e imaterial, marca a questão correta. Vamos lá. A cultura material está associada aos elementos materiais e, portanto, é formada por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, dança, obras de arte, manifestações culturais, comidas e igrejas. Isso é cultura material? A cultura imaterial, letra B. A cultura imaterial abrange grupos de construções isoladas ou reunidos que, em virtude de sua arquitetura, unidade ou integração da paisagem, têm valor universal, excepcional do ponto de vista da história, da arte ou da ciência? Letra C. A cultura imaterial é formada por elementos abstratos que estão intimamente relacionados com as tradições, práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinados grupos sociais. E é transmitida de geração em geração. Ou letra D.
Nosso país não possui diversidade cultural. Opa, pelo amor de Deus, essa daqui eu já tiraria, eu nem continuaria lendo essa daí. Ou seja, cada região do país apresenta as mesmas características culturais e históricas. Isso faz com que o Brasil abrigue um unificado elemento pertencente ao patrimônio cultural material e imaterial. Pessoal, o Brasil é um dos países mais diversificados que existe no mundo. Letra E, a roda de capoeira. O Círio de Nazaré, lá onde o pessoal segura a corda, no Círio de Nazaré. O carnaval. O samba. Samba de roda. O frevo. Tudo isso são exemplos de cultura material no Brasil. Tá vendo tão bem, mas será que isso é material? Cá comigo, aluno. Vem cá. Vem cá comigo. Vem comigo, vem comigo. Aqui o texto falou sobre cultura material e cultura imaterial. A cultura material é aquela palpável. Por exemplo, esse castelo aqui, Castelo da Batalha, é uma cultura material? É. Vamos dar um cenário aqui. Joga aí um cenário aí. Faz esse cenário movimentar, meu diretor. Para a gente ver aí direitinho. Aqui, ó. As pirâmides são cultura material? São. Ali, ó. Palácio de Versalhes, cultura material. Taj Mahal, Coliseu, cultura material? Cultura material. O Machu Picchu, a cidade de Machu Picchu, Cristo Redentor, isso daí faz parte da cultura material da humanidade. Agora as danças, folclore, as tradições, as práticas, os comportamentos, as técnicas de se tecer um objeto. Tanto é que a gente vê uma flecha de uma comunidade indígena diferente da flecha de uma comunidade, de outra comunidade indígena. Tudo isso faz parte da cultura imaterial. Então, a resposta correta daí é a letra, na tela de vocês, é a letra, justamente a letra, cadê? A letra C. A cultura material é formada por elementos abstratos que estão intimamente relacionados com tradições, práticas, comportamentos, técnicas e crenças de determinado grupo social e transmitida de geração em geração. Se liga no Enem! Vamos lá! Por muito tempo, os historiadores acreditavam que deveriam e poderiam reproduzir os fatos tal qual havia ocorrido. Possível isso. Dentre as características do conhecimento histórico que assim produziam. Podemos assinalar corretamente. Letra A. Ao privilegiarem a realidade dos fatos, os historiadores esperavam reproduzir um conhecimento científico que analisasse os processos de seus significados? Letra B. Era uma história linear, cronológica, de nomes, fatos e datas que pretendiam uma verdade absoluta, expressão da natureza, da neutralidade do historiador. Como se percebe ser impossível chegar à verdade fácil que realmente aconteceu, todo o conhecimento histórico ficou marcado pelo relativismo total. Os fatos privilegiados seriam aqueles poucos que eram amplamente documentados, como as festas populares e a cultura das pessoas comuns. O fato era uma verdade histórica da humanidade e não tinha importância para a história. Meus queridos alunos, aqui, ó, por muito tempo, é claro que hoje não é utilizado mais isso, mas por muito tempo os historiadores acreditavam que deveriam e poderiam reproduzir fatos tal qual havia ocorrido. Dentre as características do conhecimento histórico que assim produziam, podendo assinalar. Quem produziu documento histórico? Esses historiadores do passado, não do presente. Então, como eles acreditavam na história? Vem cá comigo. Eles acreditavam que a história era linear, que a história era mutável, que eles poderiam reproduzir, que a história era feita de fato, de data, e poderiam chegar a uma verdade absoluta. Gente, a história nunca vai chegar a uma verdade absoluta. Sempre vão ter novas descobertas e o fato histórico vai mudar.
Então, a resposta correta daí é a letra na tela para vocês. É justamente a letra B. Era uma história linear, cronológica, de nomes, fatos, história. Pessoal, para a aula complementar, nós temos um texto, lê o texto, disponível aí no Mundo da Educação, pré-história brasileira. Para a aula número 2, já lê esse texto aí? Vem cá comigo. Por quê? Na próxima aula, eu quero vocês com esse texto lido, tá bom? Até a nossa próxima aula e vamos continuar essa aventura de história. Até lá.